E eu vou me descrever, porque a pessoa que ela é cega, ela também quer saber com quem está falando, né? Então, eu sou a Vivi, sou branca, de cabelo castanho pintado, porque já está todo branco também. Estou de saia vinho, de tênis e camiseta branca. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Rafa o convite, aos pastores por ter aberto a igreja. Saiba que a nossa luta para entrar nas igrejas ela é muito grande. Infelizmente, não são todas as igrejas que entenderam que o amor de Deus é para todos, né? A gente pode colocar o slide, por gentileza? Eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou da Igreja Batista da Lagoinha. Estou na chefia do gabinete do vereador Jorge Mota, que é o primeiro parlamentar autista do Brasil. Estamos colaborando, né, líder colaboradora do Ministério Lagoinha Especial, que hoje nós atendemos 158 crianças todas as quartas-feiras. E glória a Deus por isso, né? Nós temos testemunhos de vida e de transformação na vida das nossas mães e das nossas crianças. A Rafa, nós temos aí a alegria de tê-la, e o pai da Mica, que está ali escondidinho também, está sempre com a gente lá. Convido vocês para ir lá conhecer as nossas mães, conhecer as nossas crianças e conhecer as histórias que cada uma delas carrega. Só para vocês terem ideia, eu tenho mães lá que tentaram o suicídio 3 vezes. Eu tenho mães que tomaram veneno de rato e deram veneno de rato ao seu filho. A criança ficou, glória a Deus, estão os 2 vivos, mas a criança ficou na UTI durante muito tempo, algumas sequelas, né? E hoje a mãe, ainda, além de tudo, carrega a culpa de ter acontecido, de ter feito esse ato em desespero. Talvez a gente possa pensar assim, poxa, mas que mãe é essa, né? Que toma veneno e dá veneno para o filho. Se você parar para conversar e entender a história de cada uma, talvez você pensasse, ou talvez faria a mesma coisa. Por isso que a gente precisa aprender a ouvir mais, falar menos e servir para sempre. Para que a gente não tenha esse julgamento, né? Eu sempre conto eu gosto muito de comentar uma história bem rapidinho aqui que aconteceu com Samar, né? Samar tinha lá um campo de lentilha, e aí quando chegaram os inimigos, o que todo mundo fez? Correu. Não é assim, pastor? Todo mundo correu. E Samar ficou lá lutando contra os inimigos com seu campo de lentilha. Essas mães, muitas vezes, é isso que acontece. Quando chega aquela criança e que ela precisa de todo mundo para ajudar a lutar, todo mundo corre e ela fica ali sozinha. Só para vocês terem um dado, segundo a revista Nova Educação, 90% dos pais vão embora, abandonam os seus filhos. Nós temos mães lá que não tinham dinheiro da condução para ir para terapia e mostrou para a gente no Facebook, ó, ele está casando, fez festão de casamento e abandonou essa criança, né? Nós temos, segundo as pesquisas também da revista Nova Educação, saiu agora há uns 3 meses, 28% das mães se suicidam com os seus filhos. Elas se matam e matam os seus filhos. Quem tem filhos aqui? Quem é mãe? Uma das preocupações que nós temos é de que quando eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar do meu filho, se ele for pequeno? Né? A minha mais velha já é casada, mora no sul, e eu todo dia ligo. E se ela não atendeu, eu ligo pro marido. O que aconteceu? Que ela não me atendeu? Né? Pensa essas mães. O que passa na cabeça delas? Quem vai cuidar? Como é que vai ser? Ele vai casar? Vai trabalhar? Vai conseguir estudar? Vai conseguir se prover, se manter? É muita insegurança mediante aquela situação, né? A gente consegue colocar o slide? Não tem problema. Então a gente vai compartilhar um pouquinho de tudo que nós temos feito. Eu antes queria honrar aqui a vida da Andréia, que é minha amiga. A Andréia começou lá no Lagoinha Especial, vou contar um pouquinho. A gente tinha o desejo, né, de fazer algo. A gente trabalhava já com educação inclusiva, com educação especial inclusiva. E aí a gente ficava para lá e para cá, vendo que não acontecia a inclusão e tudo mais. E aí a gente chegou e falou para o pastor, falei, pastor,
deixa a gente fazer, né, e tal. Ele falou pra mim assim, ele é muito engraçado, não sei se vocês o conhecem, ele é muito engraçado. Ele falou, Vivi, eu nem sei o que é esse negócio não, mas se você falar pra mim que vai abençoar a vida, faz, a gente abre pra fazer, usa o segundo andar. Ele falou assim, posso anunciar? Eu falei, pode. Pensei, misericórdia, Jesus, e agora, né? E aí ele anunciou e começou a chegar criança, né, André? E aí tinha eu, André e a Adriana e uma caixinha de brinquedo com os brinquedos furreca, que não dava para fazer nada. E começou a chegar criança. E aí o que eu quero dizer com isso para vocês? É que se a gente esperar ter uma mega estrutura para fazer alguma coisa, a gente não faz. Então a gente começa com o que a gente tem, enquanto a gente não tem, para fazer o melhor ainda, né? Então a gente começou. E aí foi chegando criança, e aí hoje, glória a Deus, nós temos 158 crianças em atendimento. Pode passar, por gentileza? Aí é só um pouquinho da minha história. Eu sou professora universitária do curso de Pedagogia e Psicologia da FIG Unimesp. E toda a minha caminhada na área da educação foi buscando aprender um pouquinho sobre a educação especial e inclusiva. E aí mergulhei. Eu falo que a educação especial a gente não escolhe, ela nos escolhe, né? E eu louvo a Deus por isso. Pode passar, por gentileza? E aí a gente... Pode passar? E aí a gente veio para conversar um pouquinho hoje sobre o autismo. Eu escuto muita gente falando, e esses dias eu ainda comprei meio que uma briga com uma pessoa, porque ela falou que o autismo está na moda, né? E eu fiquei bem chateada com isso, porque eu falei, que mãe quer estar nessa moda? Responde para mim, Rafa. Ninguém quer, né? A gente não se prepara para isso. Então, como que alguém pode dizer que o autismo está na moda? O autismo é antigo, gente. O autismo, a primeira vez que a gente ouviu falar sobre o autismo foi em 1880 e poucos. Só que não tinha o nome de autismo. Então, só para a gente trazer um conceito sobre o autismo, a primeira pessoa que deu o nome de autismo foi Bleuler. Por quê? Porque a palavra autismo, ela vem do grego, do autos. O que significa essa palavra? Por si mesmo. São crianças que não têm o desejo da comunicação. Muitas vezes a criança chega lá para a gente e aí a mãe fala, não, mas ela quando ela era pequenininha, ela brincava, ela fazia isso. E aí eu peço assim, você pode trazer o vídeo dela bebê para eu dar uma olhadinha? E aí quando a mãe traz o vídeo, você percebe que o autismo já estava ali e ninguém percebeu. Quem tem filhos aqui, que já deu de mamar, sabe que quando a criança mama no peito, ela chega a virar o olhinho, né? Ela fica ali com aquele prazer, mama, olha para a mãe, suspira, né? A criança com autismo, ela tem dificuldade na mamada. São todas? Não são todas, gente, porque nós estamos falando de pessoas, né? Então, cada pessoa reage de alguma maneira, mas a grande maioria dessas crianças, ela tem essas dificuldades, a dificuldade do contato. Às vezes a mãe está lá trocando a fralda, né? Ela está, bebê, que não sei o quê. E a criança, quando a conversa, né, fica, emitindo som. A criança com autismo, não. Ela está quietinha. Há mães que falam assim, nossa, eu achei que ele era surdo. Eu achei que ela era surda. Porque ela não responde, né? Não entrava naquela sintonia de comunicação. Porque a gente se comunica mesmo quando a gente não fala. Tenho adolescentes aqui, né? Eu vi uns adolescentes. Os adolescentes, então, se comunicam sem falar mais do que qualquer outra pessoa. Chega alguém que eles não gostam, eles fazem aqueles balançar. Isso é comunicar? É comunicar. Chega alguém que você gosta, você já faz aquele, né? Chegou. Isso é comunicar. Pessoas com autismo, elas não têm esse entendimento de comunicação. Se chegar uma criança aqui com autismo, provavelmente ela não consegue te cumprimentar da maneira que uma outra criança te cumprimentaria, né? Mas isso não quer dizer que ela não possa aprender. E é para isso que nós estamos aqui, para aprender, para que ela possa se sentir pertencente a essa igreja, à escola, ou aonde ela for, né? Pode passar, por favor?
Só para a gente contextualizar, quais são os sinais mais gritantes, as características que a gente sempre fala muito do autismo? A ausência da fala é algo muito preocupante. Uma criança até 2 anos, ela precisa ter um repertório no mínimo de 200 palavras. Então, quando a gente está pequenininho lá, até os 2 aninhos eu tenho que apresentar um repertório de 200 palavrinhas. Se eu não falo nada, a mãe precisa acender a luzinha. Mas Vivi, eu conheço uma criança que é autista que ela fala inglês com 2 anos e meio. Deixa eu perguntar para você. É esperado que uma criança fale inglês com 2 anos e meio? Não. São os extremos. É a ausência ou é o demais? Altas habilidades, ela também está dentro do espectro do autista hoje, tá? As altas habilidades, ela seria o que a gente chamava no DSM-5 de síndrome de Asperger, né? É que hoje a gente já está mudando um pouco as nomenclaturas por conta do enorme as questões do espectro. Por isso que a gente colocou espectro, por isso que o nome é o espectro do autista, porque é muita coisa para fazer um diagnóstico, né? Então, essas crianças, elas têm dificuldade com a fala, têm dificuldade com a socialização, têm dificuldade com o toque. Por que tem dificuldade com o toque? Há crianças, por exemplo, que não gostam de colocar roupa, não gostam de pentear o cabelo, não gostam de tomar banho. Eu tive um menino de 12 anos, você lembra dele, o Dudu? Ele não tomava banho, gente. Era uma briga para ele tomar banho. O que acontece? Quando a gente está lá na barriga da mãe, e que é feita a divisão lá, né, rapidamente falando, para fazer o sistema nervoso central, a mesma célula que faz o meu sistema nervoso central, ela também faz a minha pele. Então, quando a gente brinca assim, nossa, hoje eu amanheci com o meu nervo à flor da pele, você tá mesmo. Ou às vezes você conhece alguém que fala assim, quando eu tô nervosa, me coça a cabeça, eu fico com mancha roxa, minha pele toda coça quando eu tô nervosa. Por quê? Todas as vezes que há uma alteração no sistema nervoso, a pele reage, né? Ela reage. Então, quando a criança dentro do espectro do autista, ela tem uma alteração do neurodesenvolvimento. O que é o neurodesenvolvimento? As bases neurológicas dessa criança não funcionam como a minha, como a sua, como a criança típica, né? A gente fala uma criança típica. Então, as bases do neurodesenvolvimento dela sofreram alterações. Mas, Vivi, por que acontece o autismo? Por que tem tanto autista? Por que a criança nasce autista? Eu gostaria de ter essa resposta para você, mas eu não tenho. Se for síndrome de Down, você faz ultrassom, mede a translucência nucal, já sabe na gravidez que ela é autista. Dependendo da doença, faz o teste do pezinho, já está ali o teste do pezinho. O autismo não. Não existe um marcador biológico para saber se essa criança é autista. Posso fazer uma ultrassom? Pode. Vai aparecer? Não. Posso fazer uma ressonância? Vai aparecer? Não. Posso fazer o teste do pezinho? Pode aparecer? Não. Infelizmente. E se eu fizer um exame o maior exame, o melhor exame de imagem, vai dar alguma alteração? Se for o autismo somente, não. Infelizmente. Por isso é a nossa dificuldade do diagnóstico precoce. Qual é a dificuldade do diagnóstico precoce? Pode falar o tempo necessário. Pronto, então a gente vai ficar aqui até 1 hora, tá tranquilo. Brincadeira, gente. Obrigada. Então, qual que é a nossa preocupação do diagnóstico precoce? Quanto mais cedo eu descubro que a minha criança é autista, mais eu tenho como trabalhar com ela. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem aqui faz xixi sozinho? Gente, levanta a mão em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, pastor, levanta a mão aqui. Por que vocês fazem xixi sozinho? Porque lá atrás, alguém ensinou para vocês passo a passo do que precisaria fazer. Eu tenho certeza que quem tem filho aqui, como é que a gente ensina? Vai lá, tira o shortinho, abaixa, dá tchau pro xixi, joga beijo pro xixi, né? Os adolescentes estão me olhando pensando assim, o que é isso, gente? O que aconteceu? Todo mundo aprendeu esse mecanismo, não aprendeu? Hoje alguém aqui dá tchau pro xixi? Não, né, gente? Por quê? Ficou guardado. Aí houve a poda neural,
essas informações, dá tchau, joga beijo, foi jogada fora. Não precisa disso mais. A gente já aprendeu. Por isso é que é tão importante ensinar passo a passo num diagnóstico precoce as coisas para as nossas crianças. Porque quando acontecer a poda neural, essas informações vão ficar com ela. Quando acontecem as nossas podas neurais? As principais, 2, 5 e 12 anos. Então, quem tem 12 anos aí do adolescente vai esquecer muita coisa, vai lembrar, aprender muita coisa ainda. Então, por isso que é importante a gente ter um diagnóstico precoce. Até 2 anos, hoje, é o que a gente tem de excelência no fechamento de um diagnóstico, né? Há protocolos médicos que quando olha para aquela criança, percebe sinais de autismo naquela criança, já começa uma intervenção nela para não se perder tempo. Tá? Toda criança autista vai falar? Não. Toda criança autista vai ser alfabetizada? Não. Mas, se eu tenho uma criança que ela não conseguia pegar a colherzinha e pôr na boca, e a gente fez a intervenção, e hoje ela pega a colher e come sozinha, ela evoluiu? Ela evoluiu. E é isso que a gente quer. Que cada um evolua no seu tempo, da sua maneira, mas com toda a excelência de tratamento que a gente possa oferecer para essa criança. A gente falou aqui já sobre isso. Uma outra coisa que eu queria comentar, às vezes a mãe chega lá e fala, não, Vivi, mas ela fala muito. Eu falo, ela fala? O que ela fala? Não, ela fala. Quando ela vê um desenho na televisão, ela fala aquele desenho o tempo todo. Isso não é uma fala. Isso se chama ecolalia. Eco, da repetição, lalia, que é a fala. Por exemplo, o que é uma fala? Eu estou aqui conversando com vocês. A nossa conversa tem um contexto. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo, depois se abrir para pergunta, a gente vai trocar ideias. Agora, e se eu chegasse aqui e ficasse aqui para vocês? Ó, Raposo, não pegue. Raposo, não pegue. Raposo, não pegue. Eu estou conversando com vocês? Não. Eu estou fazendo uma repetição fora de um contexto para vocês. A gente tinha uma criança que a mãe, ela insistia que ela falava, só que ela não falava. Ela repetia algo que para ela era muito legal, que era o desenho da Dora Aventureira. Não sei se vocês conhecem, quem tem filho aí conhece, né? Da Dora Aventureira, e ela repetia o tempo todo. Chegava para as crianças, Raposo, não pegue. Raposo. E as crianças ficavam meio sem entender. Qual é o meu papel como professora? Ou como tia da salinha do Kids? Aqui chama Kids? É que cada igreja tem um nome, né? Aqui chama Kids. Ou tia do Kids. É mostrar para aquelas crianças que, por exemplo, aquela que está ali na repetição tem uma condição e dizer claramente. Não tem problema dizer, eu não gosto de falar pessoa com deficiência. Querida, a Organização Mundial de Saúde diz que esse é o nome correto. É pessoa com deficiência, é uma criança com autismo. A gente só não pode esquecer de dizer que a pessoa vem antes e que a criança vem antes. Mas explicar. Eu só posso me relacionar com você se eu souber quem você é. Como é que eu vou conviver com você se eu não sei das suas particularidades, se eu não sei quem é você, do que você gosta? Vocês aqui, não há pessoas aqui mesmo na igreja que vocês podem brincar e outras que você já tem meio assim que não é muito da brincadeira? Isso é respeito. É assim que funciona com as crianças com autismo. Eu tinha um aluno e que ele estava assim, tendo muitas crises em sala de aula. E aí um dia eu conversei com a mãe dele e falei, fulana, deixa eu conversar com a turma e explicar para a turma o que ele tem. Ela falou, pode. Eu falei, então não manda ele amanhã não, que eu vou fazer uma reunião pedagógica com os meus alunos. Brinquei com ela assim, né? E aí levei umas coisas e tal. E aí contei para as crianças, falei, olha, o Heitor, falei o nome dele. Falei, olha, ele é autista, né? Acontece isso, expliquei algumas coisas, passou. E o Heitor foi para a sala e tal. E aí um dia chegou uma estagiária e ele estava em crise. E para minha surpresa, um dos meus alunos chegou e falou assim, fica tranquilo, tá? Ele é nosso amigo, ele tá assim porque ele é dentista. Ele nem lembrava o nome que eu falei, né? Mas ele entendeu que aquele amigo dele tinha uma condição que muitas vezes ia apresentar comportamentos que eles não iam entender.
E tudo bem. E se eu não conto? Ah, não, ele não tem nada não. Não, que não sei o que. Não. Ele é autista. Ele tem uma condição que precisa de um suporte, de uma atenção, de um cuidado. E tudo bem, né? O que a gente não pode é rotular aquela criança. Você precisa explicar, mas não rotular. Você não chega para ninguém e apresenta e fala, essa aqui é a Rafa, ela é diabética. Vocês apresentam as pessoas assim? Não. Essa aqui é a Vivi, ela é hipertensa, a pressão dela vai a 20. Ninguém faz isso. Por que tem que falar, essa aqui é fulana, ela é autista? Ela é mãe do autista. Né? Não. A gente precisa entender, conhecer, respeitar e inserir. Tem muita gente integrando pessoas na igreja e pouca gente incluindo pessoas na igreja. Você colocar uma pessoa para dentro não significa que ela esteja inclusa. Quantas vezes vocês já chegaram em lugares que vocês estavam dentro dos lugares e se sentiram completamente deslocados daquele lugar? Vocês estavam dentro, mas não estavam inclusos. Eu brinco muito com os meus alunos da psicologia que existe uma diferença muito grande em integrar e incluir. E qual que é a diferença? Integrar é quando eu te convido para o baile. Incluir é quando eu te tiro para dançar. Você faz parte daquilo ali. Você está no movimento. Você faz parte de tudo aquilo ali que está acontecendo. Pode passar, por favor? E aí a gente vai falar um pouquinho dos níveis, né? Nível 1, 2 e 3 de suporte. Hoje nós não falamos mais, autismo severo, autismo agressivo, né? A pessoa fala, ele é muito agressivo. Eu falo, gente, agressivo é marido que bate mulher. A criança, ela não é agressiva, ela se desorganizou, não é verdade? Então, o nível 1 de suporte, ele precisa de pouco apoio. É aquela criança que a maioria das vezes ela vai falar. Talvez ela tenha uma fala um pouco mais contida, um pouco mais séria, não entenda algumas brincadeiras. Se você falar assim, eu morri de rir, talvez ela fique um pouco confusa para entender esse morri de rir. Por quê? Porque as nossas crianças autistas, ela não têm o que a gente chama de pensamento abstrato. Por isso que elas têm dificuldade no brincar. Porque quando você brinca, quando você fala, eu morro de rir, nossa, parece que estava chovendo canivete, você entende que é tudo uma maneira de falar. Eles não. Se você provavelmente dizer que está chovendo canivete, talvez eles não queiram sair de medo da chuva de canivete. Eles não têm o faz de conta. Eles não têm o pensamento abstrato. Eles podem adquirir. E é isso que acontece nas terapias. A gente ensina, a gente mostra, a gente trabalha isso com muita paciência. Mas, por exemplo, o vereador que eu trabalho, que é um homem de 40 anos, as pessoas falam para ele, eu queria que você quebrasse um galho para mim. Ele já olha para mim. Porque eu sei que na cabeça dele a primeira coisa que vem é o tec do galho. Então ele já olha para mim e eu falo, a gente faz o favor sim. Aí eu já corrijo a frase, porque senão eu percebo que ele já começa a ficar nervoso, começa a ficar ansioso, né? E a gente está falando de um homem de 40 anos, que aprendeu ao longo da vida a se organizar, mas que mesmo assim tem as suas dificuldades, né? Há só para a gente fazer um parênteses aqui rapidinho, há uma longa briga nas escolas pela questão desse nível 1 de suporte. O que acontece? Existe uma lei, que é a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012. Só por curiosidade, Berenice Piana, ela também é mãe de um autista, o filho caçula dela é autista. A Berenice Piana, essa lei, ela dá no artigo 3º como obrigatoriedade, caso haja necessidade, um professor auxiliar para essa criança. Eu vou dizer para vocês que eu acho que, dependendo do caso, o professor não é necessário. Se essa criança escreve, se ela vai ao banheiro sozinha, se ela consegue tomar o lanche dela na hora do recreio sozinha, por que eu vou colocar alguém para auxiliá-la? Não seria mais interessante deixar ela e aqueles amigos dela criarem mecanismos para se socializar? Muitas vezes o que a gente pensa que é uma ajuda vira uma muleta. Né? Então a criança deixa de fazer certas coisas por conta da facilidade. Não, deixa que eu faço. Não, deixa que eu vou. Não, deixa aqui. Então, em alguns casos, é desnecessário esse professor auxiliar. Mas, comprovada a necessidade, o artigo 3º da mesma lei que a gente falou, dá como garantia, tá? O nível 2 de suporte é aquela criança que ela vai precisar de apoio, provavelmente não vai ao banheiro sozinha,
provavelmente ainda não tem a fala compreendida. As crianças autistas, elas falam muito na terceira pessoa. Tipo assim, a Vivi quer água, a Vivi quer comer, né? Então a gente precisa ensinar, não, eu quero, né? Botar sempre a mãozinha neles, ó, fala eu, e repetir. Tem uma pesquisa de um livro de um cientista chamado Stanislas Dehaene, o livro chama Neurônios da Leitura, e ele traz, depois de uma pesquisa, que a criança ela precisa de ouvir no mínimo 4 vezes a mesma coisa para começar a fazer a memorização. Então a repetição, é por isso que a análise aplicada de comportamento, que é a ABA, que hoje está tão falado aí nos consultórios, ela tem dado tanto resultado, porque é uma repetição, é uma coisa contínua, né? Até chega a ser cansativa. E o nível 3 de suporte é aquela criança que provavelmente ela precisa de apoio o tempo todo. Apresenta muitas vezes dificuldade para andar, as questões de lateralidade, espacial, noção espacial, né? O que é a noção espacial? Quando eu sei aonde eu vou caber, né? A gente quando está na escola, que a gente brinca, toca do coelho, cadê a toca do coelho? Vai todo mundo para cá. Isso é para você saber se você cabe ali, né? Quando a gente fala, por exemplo, fulano pegou pão na casa do... Isso é uma ritmização, isso é para a criança entender tempo de música, né? Essas crianças, noção de tempo, elas não têm esse noção de tempo. Provavelmente essas crianças de nível 3 não têm nenhuma habilidade, tanto para socialização, quanto para essas brincadeiras. Então precisa desse apoio o tempo todo nas escolas, ou até mesmo aqui na igreja, né? Então é um pouco mais cuidadoso estar com essa criança nível 3 de suporte. Pode passar, por favor? Aqui é o que a gente falou do brincar. Muitas mães falam, mas ele brinca, ele adora brincar com o carrinho. E aí quando você vai ver, ele não está brincando. Ele está enfileirando, ele pega o carrinho, coloca um atrás do outro. Ele pega o lápis, coloca um atrás do outro. Ele muitas vezes o carrinho vira de cabeça para baixo e fica um tempão mexendo naquela rodinha. Eu tenho crianças que assistem vídeo da máquina de lavar, batendo. É isso que acalma eles, né? Às vezes a gente vê a criança balançando, a gente chama de estereotipias ou flaps de mão. Aí a pessoa, para de balançar, né? Não pode. É a maneira que ele tem de se regular. Não tem gente que enrola o cabelo? Não tem gente que fica com a mão fazendo assim, estalando o dedo? Não tem gente que fica balançando a perna? Ele se autorregula dessa maneira. Então deixa. É a maneira que eles têm de se expressarem, né? Então a gente não pode, não pode tirar deles algo que para eles traz benefício. Tem um grande nome no autismo chamado Mary Temple Grandin, que hoje ela é o maior nome em zootecnia do mundo. Ela é uma autista, nível 2 de suporte. E com muita ajuda hoje ela desenvolveu fala e tudo mais. Vocês vão perceber, pesquisem depois na internet, ela tem uma fala um pouco contida, mas ela é uma palestrante, viaja pelo mundo falando sobre zootecnia. Na primeira conferência sobre o autismo, quando foi falado que não podia ter flaps de mão e balançar, ela se levantou e ela mesma disse, ela falou, deixa, é bom balançar. E aí perguntaram, você tem filho autista? Ela falou, não. Aí todo mundo caiu na risada. Ela falou assim, mas eu sou autista, né? Então, é muito importante a gente ouvir as pessoas. A gente precisa ouvir a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência fala que nada sobre nós sem nós. Então, é importante a gente ouvir o que essas pessoas têm para dizer antes da gente tomar qualquer decisão ou tomar fazer qualquer ação, né? Pode passar, por favor? Aqui é o que a gente falou, para brincar a criança aprende a agir e dar significado às experiências, aos sentimentos e emoções. Então, por exemplo, quando a menina pega a bonequinha, o que ela faz? Ela nina, ela finge que está dando mamar para aquela boneca, né? Agora, a criança que ela tem autismo, provavelmente ela não consiga fazer isso, né? Ela não tem essa imaginação para isso. Então, na terapia, às vezes a mãe leva na terapia, mas eu vou trazer ela aqui só para ela brincar?
Para ela brincar. Porque quando a criança brinca, tem uma frase de Aristóteles que fala que nada chega no intelecto se não passar pelos sentidos. Então a criança precisa explorar, precisa pôr a mão, precisa montar Lego, porque assim ela consegue fazer as conexões necessárias para o aprendizado. Só para a gente ter uma curiosidade, pessoas com autismo, elas têm 67% mais neurônios do que nós. Então o barulho é maior, a cor é maior, todo o som é maior, todas as emoções elas são muito mais afloradas. Por isso que muitas vezes elas se desregulam com mais facilidade do que a gente, porque tudo para elas é muito mais intenso do que para a gente. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor? E aí o que acontece? Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente falou das questões do brincar. O brincar hoje ele é levado tão a sério, gente, tão a sério. As pesquisas mostram os benefícios da brincadeira, que nós temos aí uma lei, que é a Lei 11.104 de 2015, se eu não me engano, foi 2015, que traz como obrigatoriedade todo hospital que tiver um regime, hospital infantil, que tiver regime de internação, é obrigatório ter uma brinquedoteca. Por quê? Porque as pesquisas já mostraram que quando a criança brinca, ela se desenvolve, ela se recupera, ela se desestressa. Então, a brincadeira ela é algo muito sério, é muito importante. E qual que seria assim, o primeiro passo para a gente receber uma criança ou uma família com autismo? Tem uma frase que eu gosto muito de um pesquisador chamado Henri Vallon, que ele fala que a emoção, ela antecede a linguagem. O que ele quer dizer com isso? Primeiro eu me envolvo, depois eu me desenvolvo. Então, primeiro eu preciso saber quem é você. Qual é a sua realidade? Como é a sua família? Né? Quais são as suas expectativas? Eu quero saber da sua história. Quando eu te conheço, quando eu crio um vínculo com você, tudo fica mais fácil. Quantas vezes a gente tem aquele amigo que fala pra gente o que a gente não quer ouvir e você fica quieto? Quem tem aqui? Né? Por quê? Porque você criou vínculo, você sabe que aquela pessoa se importa com você. Porque ela está falando aquilo para você, mas ela gosta de você, ela se importa com você. Não é verdade? E é assim que precisa ser. Essas mães, essas famílias precisam entender que nós nos importamos com ela como igreja. A nossa maior dificuldade hoje nas igrejas é as pessoas entenderem que nem tudo é demônio. Desculpa, queridos, mas nem tudo é demônio. Há coisas que são ciência, há coisas que são da terra, há coisas que é para a gente resolver. Ah, mas a gente vai orar, nós vamos orar, porque Deus pode todas as coisas. Mas Ele fala, faça a sua parte que eu te ajudarei. A nossa parte é buscar informação, é ir para terapia, é tratar bem essas mães, é cuidar dessas famílias. E nós temos afastado muita família da igreja, nós temos afastado muita gente. Eu tenho famílias lá, nós temos famílias na Lagoinha que foram convidadas a tomar ceia no estacionamento com seus filhos, porque a criança fazia barulho na igreja. Onde Deus está nisso, irmão? Tem uma passagem que eu gosto muito, que Jesus estava com seus discípulos lá, e aí um dos discípulos chegou para ele e falou, Jesus, quem pecou, né? Quem pecou para que ele nascesse assim? O pai dele, a mãe dele? Jesus respondeu o quê? Ninguém pecou. Ele nasceu assim para que na vida dele fosse manifestada a glória de Deus. Quem sou eu e quem é você para dizer que essa mãe aprontou? Ah, deve ter aprontado, né? Deus é justo. Uai? Que é isso? Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Uma fala que Deus dá o fardo conforme a pessoa pode carregar. Oh, querido, que frase feliz. Se você perguntar para mim, Vivi, por que uns têm filhos autistas e o outro não? Eu vou te dizer, eu não sei. Mas eu sei que Deus sabe todas as coisas. E tudo é para Ele e por Ele e é para a glória dEle. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele nos colocou no nosso coração o desejo de saber mais sobre essas crianças que também foram feitas à sua imagem e semelhança.
Então a gente não tem o que discutir, queridos. São nossos irmãos. Eles precisam estar aqui. Precisam estar sendo ministrados. Essas famílias precisam estar aqui. Se a gente não se mover, as nossas mães vão entrar para as estatísticas. E aí quando Jesus perguntar para a gente, e aí? O que você fez com seus talentos? Você vai falar o quê? Deus está te dando, Deus te dá talentos para conversar com essas pessoas, para receber essas pessoas, né? A gente fala muito assim, ó, como virão se não há quem pregue? Como virão se ninguém fizer uma descrição audiovisual para um cego ver e ouvir? A gente fala para cego ver, vocês podem ver que no Instagram as coisas da inclusão tá lá escrito hashtag para cego ver, porque é a descrição daquilo ali. Como a gente vai fazer como a gente vai falar, como eles vão saber se a gente não tiver um intérprete de Libras? Como vai ser se a gente não tiver um lugar que essa mãe venha com essa criança e que ele se desregule na hora do culto e que tenha uma salinha para que ela possa ficar e alguém dar um apoio, um suporte para ela? Não é verdade? Eu falo, é oração, você ora e age, é verbo, ação, né? E aí a gente está falando da prevalência do autismo. Hoje, nós temos uma para cada 36 crianças nascidas. Uma é autista. As pesquisas mostram que daqui a 10 anos, para cada 10 crianças nascidas, uma será autista. Tá? Por que aumentou? As estatísticas mostram, pessoal. As estatísticas mostram algumas pesquisas muito sérias na área do glifosato de potássio, que é um pesticida usado em lavoura e que a gente come aí, né, tudo com muito pesticida. Ao aquecimento global, as mães ser mamães um pouco mais tarde, os papais ser pais um pouco mais tarde. Mas se você perguntar para mim assim, qual é a causa? Existe uma causa? Eu não sei te falar. Nenhuma pesquisa, nenhum estudo do qual eu sigo a linha tem uma certeza para te dar. Infelizmente, né? São tudo suposições, tá? Pode passar, por gentileza? Uma outra coisa bem importante. Entre 2013 e 2017, o número de suicídio entre mulheres com TEA foi maior do que as mulheres típicas. Então, o que acontece? Nós nascemos para se relacionar uns com os outros, né? A gente precisa pertencer. Todo mundo aqui está na igreja. Mas eu tenho certeza que um ou outro tem um grupinho, tem as suas panelinhas, né, que a gente fala. Por quê? São afinidades que você tem mais com um ou do que com outras pessoas. Estou mentindo? É assim que acontece. Às vezes tem os grupos de WhatsApp, né, ou do fulano daqui, daquela... Então a gente precisa pertencer. Quando eu percebo que eu não pertenço a lugar nenhum, eu vou fazer o quê? Eu vou me isolar. E quando eu me isolo, o meu corpo gera em mim uma descarga de hormônios que fazem com que eu desenvolva transtornos compulsivos alimentares ou da drogadição, pornografias na internet. Eu tenho crianças lá de 12 anos que estava viciada e entrou numa rede de pedofilia, sem saber. Para ela, todo mundo era da mesma idade. Era uma rede de pedofilia. Por quê? Porque ninguém percebeu, ela estava no 5º ano, ninguém percebeu que ela tinha dislexia. E ela não aprendia a ler nem escrever, e aí não conseguia, morria de vergonha na escola, porque, né, foi gerando aquela frustração, e ela foi se fechando cada dia, cada vez mais, e ela achou um lugar onde as pessoas acolhiam ela. Olha a nossa responsabilidade como igreja, pessoal. As pessoas precisam ser acolhidas. Quando eu não sou acolhida aqui, eu vou buscar acolhimento em outro lugar. Então a gente precisa acolher, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu sempre falo, nós somos o melhor marketing que Cristo pode ter, né? Nós somos o melhor marketing. Essa igreja, o melhor marketing dessa igreja é você que está sentado aqui. Quem é você quando você não está aqui? Na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos? Quem é você quando você não está aqui? Nós somos o melhor marketing que Cristo pode ter. É a sua vida e a minha vida, né? Pode passar, por favor? E aí, uma outra coisa também que é bem importante a gente falar é sobre a solidão dessas mães, né? São mães muito solitárias. Eu falo que quando eu vejo um pai no projeto, eu fico muito feliz. Até esse dia um pai brincou comigo, falou, todos os eventos que você faz é para as mães. Eu falo, pai, mas eu não, de 158 crianças, eu acho que eu não tenho 10 pais. É pouco.
E é triste. E muitas vezes o abandono é da família também. Todo mundo, né, eu falo que toda família tem os seus especialistas. Todo mundo tem uma receita para resolver o problema de todo mundo, né? Eu falo, com 10 minutos eu resolvo o problema da sua vida. Eu não resolvo o da minha, mas o da sua eu resolvo. Então, isso acontece com essas mulheres. A solidão, as dificuldades com o trabalho, as dificuldades com os outros filhos, né? Nós temos aí irmãos de crianças com deficiência, eles têm depressão. A maioria sofre de depressão, porque a mãe às vezes precisa de dar tanta atenção para aquela criança que requer tanto tempo e que o outro está tudo bem, então vai passando o tempo e aquele outro vai se virando sozinho e aquela mãe não vai percebendo devido a todas as circunstâncias que está em volta dela, né? Então cabe a nós se posicionar. Né, se posicionar e trazer essas pessoas para perto da gente. Eu vi esses dias um vídeo chamado E se fosse o seu filho? E aí uma fala da Isabela Garcia, quem tem mais de 18, assim que nem eu, vai lembrar dela. Ela tem um filho com autismo, e aí ela dizendo que no Natal ela pediu para a mãe dela: mãe, vamos trocar os presentes antes da meia-noite, porque o fulano não consegue ficar, né? E a mãe dela falou: imagina, a gente só troca presente depois da missa do galo. Aí ela falou: minha mãe nem católica é, ela ainda falou assim, né? Então, quer dizer, vamos nos adequar. E se fosse o seu filho? E se fosse alguém muito importante na sua vida? Você não gostaria que a gente mudasse algumas coisinhas para poder receber, para você se sentir aceito? É tão importante, gente. É tão importante a gente se sentir querido. É tão importante, muitas vezes, um abraço que você dá, um olhar quando essa pessoa chega. Faz tanta diferença na vida dela, né? Essa que a gente falou, que é sobre a lei 12.764, uma outra coisa que é bem importante a gente falar, muitas vezes a gente vê essas mães passarem por constrangimento, né? Igual eu contei para vocês dessa situação na igreja, que a mãe foi convidada a se retirar. Pessoal, existe uma lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 232, ele diz que o adulto que estiver sobre a guarda ou a vigilância do menor, fizê-lo passar por constrangimento ou situação vexatória, 1 ano ou 2 de cadeia. Não brinca com isso, não. Não pensa que você tem o direito de fazer gracinha e vai ficar por isso mesmo, não. Porque não vai. Essa criança ela é protegida por lei. Dentro das questões, nós temos também a lei brasileira de inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, que também garante os direitos às pessoas com deficiência. Então, essas pessoas têm os seus direitos, sim, e precisam ser respeitados. Eu falo que é triste você ter que ter uma lei para respeitar a diferença do outro. É triste, porque não precisaria, né? É tão simples, eu te aceito, você me aceita, a gente vai se ajeitando nas nossas diferenças, mas a situação ela é tão grave que precisa de lei e punição para as pessoas se aceitarem, né? Pode passar, por favor? Hoje, lá na igreja, nós temos... só uma curiosidade, a gente fala muito, o autista, ele não olha nos olhos, né? Ele não olha. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, onde tá esses pontinhos vermelhos, é aonde o autista olha. Ele olha em todos os lugares do seu rosto, menos dentro dos seus olhos. Eles têm dificuldade do contato visual. Então, o que a gente costuma fazer para que a gente possa desenvolver isso? A gente coloca, sabe aqueles negocinhos que dão na festa, que brilha, aqueles, sabe? Eu esqueci o nome daquilo, gente. A gente, muitas vezes, coloca na testa para chamar a atenção. É de LEDzinho, né? Aquele que a gente põe. A gente coloca na testa para que aquela criança possa chamar a atenção e ficar olhando para você um pouquinho. A gente coloca, por exemplo, a gente tem uma criança lá que ele é apaixonado por dinossauro. Então, todo o material dele foi feito com dinossauro e precisando, coloca um dinossauro na testa para que ele tenha o desejo de olhar para mim, de ter o contato comigo, né? Então, assim, essa é só uma curiosidade. Pode passar, por gentileza? E aí, só para a gente entrar agora nas questões de atendimento, hoje no Lagoinha, como funciona? Nós temos lá uma ficha de anamnese.
Essa ficha de anamnese, a própria palavra anamnese significa trazer à memória. Então eu vou entender quem é essa mãe, quem é esse pai. Bebia, fumava, tomava remédio, a gravidez foi desejada, não foi desejada, uma série de questões, né? A gente sabe que o autismo, 97% ele é hereditário, genético hereditário. E 3% são fatores epigenéticos, como a gente comentou, aquecimento global e as outras coisas. Então é feita uma anamnese, muito bem feita a nossa anamnese. E aí as nossas crianças, cada uma das nossas crianças tem uma pasta, tem o seu prontuário. Então ali tem o dia, a primeira sessão, vamos dizer, né? O dia que foi, o que foi trabalhado com essa criança e a assinatura do profissional. E aí a gente tem o cuidado também de ter uma fichinha para direitos de imagem. Se a gente postar uma foto e tal, a gente não tem problema. Se a mãe não quiser assinar, não tem problema. Mas a maioria das nossas mães são exibidas, né, Rafa? Eu gosto de tirar foto. Pode passar, por favor. E aí, esse aqui é um pouquinho da nossa história, né? Aqui são as nossas crianças. Esse pequenininho aqui, ele chegou pra gente como autista. E a gente não acreditava no autismo dele por uma série de questões. E aí a gente conversou com a mãe buscou uma avaliação na fonoaudiológica, e ele tem apraxia de fala na infância, que é um outro transtorno do neurodesenvolvimento, mas que afeta uma área específica do cérebro chamada área de Broca, que é responsável pela fala. E ele ficou com a gente lá durante muito tempo e teve alta porque ele desenvolveu habilidades de comunicação, ele tem uma prosódia, né? A fala dele é bem mecânica, bem alterada, mas consegue se comunicar e está na escola, então seguiu. Aqui foi umas pinturas que elas fizeram para uma exposição que a gente fez, e agora a gente quer levar essa exposição para um outro lugar também. Pode passar, por favor? As nossas terapias acontecem lá todas as quartas-feiras. Então, algumas crianças vão chegando. Algumas crianças não, alguns profissionais chegam às 2 e assim vão chegando, e a gente fica lá até às 9 e um pouquinho, 9:30 da noite. Esse aqui, só para mostrar, é o Pedro. O Pedro tinha as questões sensoriais muito afloradas. O Pedro não punha sapato. Ele não colocava sapato, não colocava chinelo, não colocava tênis, não colocava nada. Então foi feito esse tapete sensorial para que a gente pudesse trabalhar com ele bem vagarosamente as questões das texturas, né? Às vezes a pessoa fala, ele tem seletividade alimentar. Por quê? Por conta da textura, né? A boca, ela é algo sensorial. Então, se você come alguma coisa azedo, vem aqui para o cantinho da boca, não é? Quando você come alguma coisa mais doce, é no meio da boca. Nossas crianças com autismo, isso é muito mais acentuado. Então, por isso, eu tenho crianças que só comia nuggets, eu tenho crianças que só comia arroz com farinha. Então, assim, existem todo um trabalhar nas questões sensoriais. E o Pedro era no pé. Então, ele não punha sapato, ele não punha meia, ele não colocava nada. Então, foi feito todo um trabalho com ele para que ele pudesse colocar o chinelinho e tal. Ali, a mãe já estava levando o tênis para a gente conseguir, aos poucos, colocar o tênis nele também. Pode passar, por favor? Aqui também, a gente esse daqui, ele está sendo alfabetizado. Então, o que acontece? Ele não, para nossas crianças serem alfabetizadas, as nossas crianças típicas já é um pouco mais difícil. É um pouco difícil, né? Porque assim, eu sempre falo, a fala é algo que acontece natural. Se você está lá na sua casa, criança pequena, todo mundo conversando, ela vai aprendendo a falar. Tanto é que tem crianças que falam palavrão, por quê? Porque os pais falam palavrão, não é verdade? Agora, a escrita não. A escrita não é algo natural. A escrita é algo ensinado, né? Existem várias habilidades para que a criança aprenda a ler e escrever. Então, como é uma criança com autismo, como é uma criança com dificuldades, né? Apresenta algumas dificuldades sensoriais também, de atenção. A gente precisou fazer todo um trabalhar com ele. O que acontece? Para que você possa aprender algo, o que você tem que fazer? Prestar atenção. Você vai aprender alguma coisa, se a pessoa estiver te ensinando, você estiver para lá e para cá, e rodando e pulando, você não vai aprender.
Então você vai aprender algo se você sentar, se você me ouvir, se você olhar, se você der atenção àquilo que eu estou falando. Às vezes a mãe chega lá e fala, ai, ele precisa ser alfabetizado e tal. Aí você olha para a criança e fala, meu Deus, ele não vai ser desse jeito, não tem jeito. Né? Eu falo, mãe, ó, paciência. Ele vai ter que sentar, ele vai ter que obedecer comando, ele vai ter que fazer o movimento de pinçar, que é esse movimento tão difícil aqui, que a gente acha que não é difícil, e é tão difícil para as nossas crianças, né? Uma série de habilidades que precisam ser trabalhadas, para depois a gente desenvolver a alfabetização. A tinta também é uma maneira de trabalhar a textura com eles. Pode passar, por favor? Aqui foi o nosso primeiro culto adaptado. Nós fizemos um culto todo voltado para as nossas crianças. Então, sem muita luz, o som baixo, sem fumaça, para que elas pudessem ficar. A gente combinou com o nosso pastor que ele ia dar uma palavra, afinal é um culto, precisa ter uma palavra. E aí eu combinei com ele e falei, pastor, pede para eles abrirem a Bíblia, né, por favor e tal. Aí o pastor, não, vou pedir, né. E aí, assim, claro que a palavra não eram 3 minutos, né, gente, coisa de... E aí eu falo para assim, as nossas crianças são tão cara de pau, gente, que eles ficavam em pé, alguns pegavam a Bíblia e ficavam assim, ó, com o dedo, com coisa que estava lendo. Nem na página não estava, né? Mas eles lá. Mas foi tão legal, o que acontece? Eles se sentiram pertencentes àquilo ali. Eles participaram, né? Eles estavam presentes, aquilo ali foi feito para eles. E aí eu sou muito delicada e eu já avisei logo a turma que estava lá. Falei, pessoal, nossas crianças vão correr, gritar, virar, pular. Quem tiver incomodado, já sai agora para não atrapalhar o andamento do culto. Porque era para eles, foi feito para eles, né? E eles ficaram, e foi lindo, foi um momento emocionante assim para as nossas vidas, né? Pode passar, por favor? Aqui foi também esse culto que a gente fez, as nossas crianças estavam ali atrás, elas participaram, dançaram, foi muito legal. Pode passar, por favor? Aqui foi um outro evento que nós fizemos. Essa aqui é a nossa turma do Lagoinha Especial. Algumas não puderam vir, a Déia está aqui, mas alguns não puderam vir. São as pessoas. Hoje a nossa turma está maior, glória a Deus por isso, né? Mas essa aqui era a nossa turma. Pode passar, por favor? Aqui foi o nosso piquenique. Fizemos um piquenique inclusivo, mas para todas as crianças, né? Então a gente fez, eu brinco que nesse dia as mães queriam me bater, porque as crianças saíram de lá toda suja de barro, misturado algodão doce com pipoca, com misericórdia. Então a gente fez um piquenique lá no Fracalanza, foi um dia muito especial, as nossas crianças brincaram com as outras crianças que estavam no parque, foi um dia especial pra gente, você foi, né, Rafa? Foi um dia especial pra gente, porque assim, em momento nenhum, eles se preocuparam com diferenças. Chegaram lá, pronto, esparramaram. E, como diz na minha terra, tinha criança para puxar com rodo. De tanta criança que tinha no parque, foi muito gostoso. Todos eles brincaram, todos participaram. Foi um dia muito especial para a gente. Pode passar, por favor? Esse aqui, a gente fez um congresso sobre síndrome de Down, porque é algo que também nunca tinha sido feito em Guarulhos, um congresso para falar sobre a síndrome de Down. Infelizmente, né, pouco se fala. Por ser um diagnóstico fácil de ser feito, as pessoas não se preocupam muito com essa criança na escola, com essa criança na igreja, com essa criança nos lugares. Ah, ele tem síndrome de Down, já descobriu, já sabe o que vai fazer. Mas não é assim, eles crescem. As crianças com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, eles crescem. Eles precisam de conviver. Alguns têm condições de trabalhar. E a gente precisa proporcionar isso para eles, não é verdade? Pode passar, por favor? Aqui foi a nossa primeira caminhada Lagoinha Especial. Nós fizemos uma caminhada também com o som baixo, a música baixa, as nossas crianças na frente. Porque às vezes eu vejo umas caminhadas para autismo e a pessoa está lá no trio elétrico assim, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho. Aí eu falo, Jesus, misericórdia. Então assim, foi um som baixo para que as nossas crianças pudessem participar. A nossa caminhadinha, gente, foi assim, daqui e ali, né? Bem curtinha. Porque a gente queria que eles ficassem. Porque não adianta eu caminhar um tantão e eles na metade do caminho cansar, ir embora, chorar. Então a gente fez uma caminhadinha bem rapidinha e para que eles pudessem estar presentes do começo ao fim. Pode passar, por favor?
Esse é o CIAME, é o Serviço de Apoio a Mães Especiais. Então, nós temos lá uma psicóloga que atende as nossas mães e a gente promove momentos, esse aqui foi o Dia da Mulher, para que as mães possam se sentir também queridas, acolhidas. Aí cada uma leva um bolo, um salgado, e a gente bate papo. Eu brinco que é o dia da fofoca santa, que aí a gente fala mal de todo mundo. Brincadeira, gente. E é um dia muito especial, assim, né? Pode passar, por favor. Esse foi um passeio que nós fizemos para o Parque da Mônica. Aí algumas pessoas falaram, né? Mas o Parque da Mônica não cobra o ingresso de autista. Eu falo, mas cobra do irmão do autista. Se você, às vezes, não tem o dinheiro para pagar do seu outro filho, você vai levar um só? Não vai, né? E aí a gente levou todo mundo para o parque. Você foi, Rafa? A gente levou todo mundo para o Parque da Mônica. Esse monte de gente aí. Foi pai, foi mãe, papagaio, periquito. Todo mundo que quis ir foi para o Parque da Mônica. Conseguimos lanchinho, fizeram um show para as nossas crianças. Foi um dia espetacular também. Pode passar, por favor? Agora nós vamos fazer um pouco. A gente quer agora patati patatá. Esse aqui foi o nosso primeiro congresso do TEA, sobre o TEA. Nós tivemos palestrantes, todos os palestrantes, eu acho bem importante a gente dizer isso, todos os palestrantes são voluntários, ninguém cobra nada para estar com a gente. E isso aí são profissionais, a maioria mestres, doutores, e fazem questão, e a gente chama, e graças a Deus é tão maravilhoso, que eles não têm aquele negócio, olha, eu vou ver, eu vou pensar, não, é na hora, não, eu vou participar. Então Deus é fiel para fazer mais do que a gente pede, ou que a gente imagina mesmo, né? Pode passar, por favor. E aí a gente fez agora, esse ano, o segundo congresso com TEA. A gente conseguiu muito mais profissionais, musicoterapeutas, TO, né? Então foi também um movimento bem importante para a gente, é a gente oferecer tudo de maneira gratuita. A gente tem essa preocupação também, não ter valor nenhum cobrado. Eu não gosto muito quando a pessoa fala, mas então é de graça? Eu falo, não, é pela graça, né? Tudo é feito pela graça. Então nós estamos lá 3 anos, graças a Deus, pela graça do Senhor, né? Pode passar, por favor? Aqui foi o Mães, Mulheres Empreendedoras, típicas e atipicamente felizes. Que eu sempre brinco assim, né? As nossas mães, muitas vezes, não conseguem trabalhar fora, porque não conseguem, não tem quem fique com a criança, né? Mas eu brinco muito com elas, eu falo que elas são muito muambeiras. Elas vendem pano de prato com calcinha, com pão de mel, com meia, com tudo que for aparecendo vai vendendo, né? E aí a gente fez esse momento. O que a gente conseguiu? Que empresários viessem conhecer o trabalho delas, para que fizesse essa ponte. Então, por exemplo, a gente teve pessoas que vendiam Mary Kay, e aí o empresário ia comprar a lembrancinha para dar para o Dia das Mães ou Dia das Mulheres, comprou dela. Então, ela fez uma venda grande. Outras vendem artesanato, a outra vende bijuteria. Então, para que elas pudessem movimentar. Agora, a gente teve algum convite para montar essa feira lá no centro de Guarulhos. Não fomos ainda. Por quê? Porque para montar no centro de Guarulhos precisa de ter o MEI. E a gente não vai fazer o MEI. Porque dependendo do que o MEI apresentar, a mãezinha perde loas, né? Então, infelizmente, às vezes passa R$10 da renda, a mãe perde loas por conta de R$10. É uma vergonha, mas isso acontece. Pode passar, por favor? E aí, aqui elas receberam um certificado de participação, teve uma palestra falando sobre empreendedorismo, precificação. Pode passar, por favor? Foi um dia bem importante, que a gente já está finalizando. Eu tenho um videozinho que eu gostaria que depois a gente passasse. Essa aqui é uma frase que eu trago muito para a minha vida, que fala, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando você tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Às vezes a gente tem a gente acha que a gente sabe tanto, que a gente se preparou para tanto, e que a gente, né? E aí você se esquece de que muitas vezes o outro precisa somente de um ser humano que fale com ele como um ser humano, né? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui hoje, né? Que assim como Deus deu a Samar uma grande vitória, Deus dará a nós também uma grande vitória. Eu tenho certeza que as nossas crianças testemunharão os frutos que estão sendo plantados hoje aqui. Tenho certeza que muitos de nós vamos ver além daquilo que a gente espera. Hoje a gente tem crianças nossas que estão trabalhando, que são adolescentes que estão trabalhando. Nós temos crianças nossas que usavam fralda
fralda que tem a maior alegria de falar pra gente que eu faço xixi sozinho. Para uns é tão pequeno, para nós é uma alegria tão grande, né? O Dudu, que não tomava banho, o Dudu toma banho hoje, todo bonitinho. O Dudu, para vocês terem uma ideia, ele mora numa comunidade, ele dormia amarrado. Porque ele levantava de madrugada, acendia o fogão, botava os panos de prata, as coisas, tapoé, para pôr fogo na casa. Ele dormia amarrado. A mãe muitas vezes tinha que amarrá-lo durante o dia, porque ele descobriu aonde. Ele contava para mim que ele sentia o cheiro da onde estava a droga e ele distribuía a droga para as pessoas da comunidade. O que acontecia com ele? Apanhava igual não sei o quê. Então a gente teve que ir lá conversar com os abençoados lá da quebrada, para não permitir, para explicar, né, a situação. E hoje o Dudu frequenta a escola. O Dudu toma banho e o Dudu frequenta a escola, né? Ele é alfabetizado? Não, amém, glória a Deus mesmo. E ele é alfabetizado? Não, o Dudu não é alfabetizado. Mas o Dudu vai para a escola, o Dudu toma banho, o Dudu não dorme mais amarrado, né? Então isso pra gente, para uns é muito pouco. Para mim, isso é uma vitória tão grande que vocês não têm nem ideia. Né? Então, que nós possamos entender que a gente é pequeno o que a gente faz. Né? A palavra de Deus diz que é maior o que Deus quer fazer em nós do que através de nós. Então, às vezes a gente vai montar um projeto porque eu vou fazer. O que a gente faz é muito pouco por tudo que Deus faz na vida da gente. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse hoje o Lagoinha. Todas as vezes eu chego lá, às vezes a gente chega lá tão cansado, trabalho o dia inteiro. Eu falo, ai Senhor, eu estou tão cansada hoje. Aí quando eu vejo, deu 10 horas da noite, eu estou saindo de lá. Eu não sei o que seria de mim se não fosse lá. Ali é que eu me fortaleço. Ali é que eu percebo o quanto Deus é bom na minha vida. O quanto Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Ali é que eu vejo quanto o Senhor é generoso, quanto Ele cuida, quanto Ele zela de mim e dos meus. E eu sempre falo, Senhor, o seu amor me constrange. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez os pastores. Muito obrigada, Rafa, pela oportunidade e que me colocar à disposição. Andréia, como Lagoinha também, né, Andréia? O Júnior é um advogado. O Júnior está sempre correndo atrás da gente das questões do LOAS também. A gente se coloca à disposição de vocês. Eu queria passar um videozinho. Dá pra gente passar um videozinho? Só pra gente terminar. Só queria passar. Ali tá o meu contato, pessoal, o meu telefone. E aí, mas a Rafa também tem, as meninas têm, se alguém quiser pegar, tá? Por favor, você põe o vídeo pra mim, por favor? As referências, depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês os slides. Aí eu só queria passar o videozinho e a gente já encerra. É um vídeo bem bonitinho. Prestem bastante atenção, por favor. Que estão aparecendo ali, por favor.
Amém. Eu vi que muita gente parou de fazer a careta quando viu uma criança com deficiência fazendo a careta. A gente fica sem graça às vezes, né? Não é por maldade. Queridos, crianças são crianças, tendo ou não deficiência. Participe daquilo que elas estejam fazendo. Deixem elas participar daquilo que vocês estão fazendo. Criança foi feito para fazer bagunça, seja na cadeira de roda, seja ela tendo autismo, seja ela tendo paralisia cerebral, seja ela sendo com síndrome de Down, seja ela tendo apraxia de fala na infância. Ela tem o direito de ser criança e de aprontar como criança. Vamos participar disso. Vamos olhar as nossas crianças sem se preocupar qual CID que elas têm. Elas são crianças, feitas à imagem e semelhança de Deus. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês.